Bom, então, como eu dizia anteriormente no outro áudio, o propósito, né, de gravar esse vídeo foi uma mensagem que eu tenho lido esses dias e tenho pedido a Deus, dai-nos entendimento, Pai. Quando eu digo dai-nos entendimento, é para todos nós, para mim, para você que está ouvindo esse vídeo, para todos nós, porque Deus, ele é fiel, ele é justo em todas as coisas. Ele é justo na mensagem que ele traz para nós. Quando Deus, ele traz uma mensagem para a nossa vida, seja através de um irmão, seja através de um profeta, de um pastor, de um missionário, de um presbítero, de um homem ou mulher de Deus que está orando, de um adolescente, de uma criança, por que não? Outro dia eu achei assim maravilhoso, eu fiquei assim, Deus, renova as forças dessa mãe, desse pai, dessa parentela, dessa família que ajudou essa criança a chegar até aqui. Eu estava num monte, aqui em Salvador, em Itapuã. Eu tinha terminado de descer do monte. Quando eu vi, subiram dois jovens, aparentemente assim, os seus 11, 12 anos. Não são jovens, na verdade, são pré-adolescentes, né? E eu achei assim tão lindo que eles com a caixa de isopor, eu deduzi que eles estavam ali para vender picolé, alguma coisa na praia. E eles subiram o monte de joelho. Quando chegou no meio do monte, eles pararam, de joelho mesmo, oraram, entregaram a Deus, elevaram a caixa de isopor ao alto. E eu creio que ali consagrando a Deus o dia dele, o trabalho dele, que é digno. Então que toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. E que muitos jovens, muitos adolescentes, muitas crianças, pré-adolescentes, venham ter essa sede de tudo consagrar a Deus, da vida consagrar a Deus. E muitas famílias, pais, mães, tios, tias, avós, todos vizinhos como era no passado, né, com a responsabilidade de encaminhar as crianças para o caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é o verdadeiro, irmão, e único, minhas irmãs. É o único caminho da verdade e da vida, é Jesus. Quando a gente aproxima uma criança no caminho de Jesus, a gente está enriquecendo essa criança para toda a eternidade. Amém? E que isso, o que eu contei agora, sirva de exemplo para todos nós. E eu glorifico a Deus. Eu não sei, não conheço esse pré-adolescente, mas onde ele estiver, que as bênçãos do Senhor, que não acrescentam dor, que possa acompanhar todos os dias da vida dele e da família, em nome de Jesus. Amém? Então, meus irmãos, eu quero aqui compartilhar, na verdade, essa mensagem da palavra de Deus que está em 1 Samuel, né, no capítulo 4, do versículo 11 ao 22, e traz uma revelação para nós de é importante a gente não tocar naquilo que não é nosso. Tudo que é tomado à força, tudo que é tomado com guerra, tudo que é pego de uma forma desonesta não vai ser bênção nenhuma, não vai ser próspero para a vida da pessoa que fez. Porque a gente tem um exemplo forte aqui a arca, o subtítulo é A Arca é Tomada. E olha só o que fala a palavra de Deus, né? Estou lendo a Bíblia Sagrada, onde todos seres humanos, todos que creem em Deus, todos que determinou ser filho de Deus, precisa estudar a Bíblia, precisa ter a Bíblia ativamente dentro de casa, lendo, porque em todas as profissões não são assim. A gente, quando exerce uma profissão, a gente precisa estar se atualizando, estar lendo, né, estar buscando conhecimento para a gente exercer a profissão. Assim é a palavra de Deus. Na vida espiritual é assim. Todos nós precisamos, todos os dias, estarmos buscando essa palavra para que a gente possa cumprir com os mandamentos como filhos e filhas do nosso Pai. Amém? Então diz assim, no versículo 11, diz assim, do capítulo 4, como eu citei, né? Diz assim, e foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Então ocorreu da batalha um homem de Benjamim, o qual chegou no mesmo dia a Siló.
Ele trazia as vestes rasgadas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: Que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente, veio e anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos. E estava os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: Eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: Que coisa sucedeu, meu filho? Então respondeu que trazia as notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. E houve também grande matança entre o povo. Além disso, também teus 2 filhos, Hofni e Finéias, morreram e a arca de Deus foi tomada. Veja que guerra para tomar a arca de Deus, né? Que batalha. E aí o que acontece depois que toma a arca de Deus, né? E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta e quebrou-se. Quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. E, estando sua nora, a mulher de Finéias, grávidas e próxima ao parto, e ouvindo esta notícia, de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E, ao tempo em que ia morrendo, disseram-lhe as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso. E chamou ao menino, acabou, dizendo: De Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: De Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Veja que quantas tragédias, quantas dificuldades, quantas aflições, quando se é tomada algo que não é nosso. E muitas vezes é muito sofrimento para aquele que aparentemente perdeu. Porque quando a pessoa entra em guerra por uma coisa que não pertence dignamente, dignamente que eu digo, quando não é o suor do próprio rosto e a pessoa toma, causa com certeza uma aflição tremenda emocional, psicológica, financeira, em todas as áreas da vida daquele que é de verdade o possuidor daquilo, o de direito daquela questão. Tanto traz aflição para essa família que foi retirada, o que é de direito, mas não é o fim não, meus irmãos e minhas irmãs. As aflições, elas vêm, mas tem uma recompensa de Deus também por isso. E ninguém prospera tirando algo retendo algo que não é de direito próprio, dito dignamente. Muitas vezes a pessoa pensa que está prosperando, está ganhando, está lucrando, mas virá o tempo da recompensa, da consequência, porque o nosso Deus, ele é fiel e ele é justo. E ele mesmo disse que as pálpebras dele não se cansarão. E os olhos deles estão abertos, vigiando cada canto desta terra para contemplar com o bom e com o mal,
conforme as obras que estão sendo feitas, praticadas aqui nessa terra, dia após dia. Então esperemos no Senhor, esperemos no nosso Deus, Criador dos céus e da terra, porque cada canto Ele tem vigiado, tem filmado, e Ele responderá a cada um de nós. Então aquietai-vos, nação, aquietai-vos, povo de Deus que crê, que espera no Senhor, espera mais um pouco, porque Deus é fiel e não vai revogar a palavra dele, não. Amém?